Cláudia Augusta e hoje eu tô aqui para reforçar o meu compromisso com você de trazer aqui no canal receitas práticas e saborosas que vão te ajudar a marcar a infância do seu filho. E eu, como mãe, utilizo a confeitaria para criar memórias com as minhas filhas, porque eu acredito e muitos estudos também comprovam que são essas memórias da infância que eles vão carregar por toda a vida. São as melhores lembranças da nossa infância, né? E eu quero te encorajar a viver essa experiência aí na sua casa também, assim como eu vivo aqui em casa com as minhas filhas. E se você não tiver filhos, eu tenho certeza que você deve ter um sobrinho, um neto, um afilhado, filho de uma amiga, enfim, né? Com certeza tem uma criança por aí por perto para quem você pode fazer esse carinho. E acredite, esse é um dos maiores presentes que você pode dar para uma criança, que são as memórias que eles vão guardar da infância. O carinho de hoje que eu vou passar para você é uma massa de bolo amanteigada que eu utilizo aqui em casa para fazer todos os meus bolos. Tanto para fazer um bolo para um lanche da tarde, sem cobertura, sem nada, porque ela sozinha já é muito gostosa. E também para fazer as festas de aniversário das minhas filhas e da família inteira. E é o sabor do bolo da mamãe que elas com certeza vão guardar na memória delas. E que agora você vai poder fazer aí na sua casa também. É só seguir o passo a passo aqui no vídeo. E qualquer dúvida, você já sabe, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Então vamos lá para a nossa receita, não vamos mais perder tempo. Aqui meus ingredientes já estão todos separados, já pesei todos, que é super importante a separação dos ingredientes. Eu tenho a margarina, que está gelada, o açúcar, os ovos, a farinha. Eu já coloquei o fermento aqui, vou dar uma misturada, só para incorporar, mas depois essa farinha ela vai ser peneirada. Pronto. Aqui nos ovos eu vou colocar a essência de baunilha. Se você quiser usar baunilha, extrato de baunilha também pode, mas aqui eu tô usando a essência. As medidas, tudo vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Os ovos, então, o primeiro passo é: eu vou adicionar na bacia da batedeira a margarina e o açúcar. E vou encaixar aqui o meu batedor de globo. E agora eu vou bater a margarina com açúcar até virar um creme claro e fofo. Eu vou dar uma paradinha no meio do caminho para você dar uma olhada como é que é essa textura que eu tô falando. Ela ainda não chegou, tá? Eu dei uma paradinha só para puxar das laterais, para ajudar ela a bater mais rápido, acelerar um pouquinho esse processo, porque ela fica colada aqui na lateral, né? Então eu dou uma paradinha rapidinho, puxo, coloco ela toda no meio, limpo aqui e vou voltar a bater. Ó,
o creme claro e fofo que eu falo é assim, tá vendo? Ela já clareou, então eu vou voltar o batimento. Eu vou voltar o batimento e vou já adicionar os ovos aos poucos. Os ovos, eu gosto de dar uma misturada neles, de leve, assim, com garfo, só pra quebrar. Pra na hora de eu adicionar, ficar mais prático, né? Ó, misturei bem os ovos. Aqui já tinha colocado a baunilha, a essência de baunilha. Então, aqui, os ovos, nós vamos voltar a bater e eu vou adicionando com ela batendo ainda. Por aqui, eu vou adicionando os ovos. Dei outra paradinha, que é justamente, novamente, para puxar aqui da lateral. Vendo, ó? Ele vai ficando na lateral. Eu ainda não acabei de jogar o ovo todo. É só mesmo para ter certeza que essa mistura aqui, ela vai homogeneizar completamente. Não vai ficar nenhuma parte sem ter misturado os ovos com a margarina e o açúcar. Então, agora que eu já puxei, vou voltar a bater e vou adicionar o restante dos meus ovos e vou bater só mais um pouquinho. Terminei de bater. Nesse momento aqui, eu vou retirar da batedeira. Você vê que vira um creme. Tem esse aspecto meio de talhado. É assim mesmo, tá? Não se preocupe. E eu vou retirar da batedeira e agora nós vamos incorporar a farinha com o fermento na nossa massa, que é para não ativar o glúten da farinha e a nossa massa não ficar pesada. Agora que eu vou usar uma peneira e um fouet, que vai me ajudar a misturar delicadamente. Então, essa farinha, eu vou dividir ela em 3 partes. Vou adicionar ela aqui nessa massa, no creme, em 3 partes. Coloquei a primeira parte, vou dar uma puxada de baixo para cima. Coloquei a primeira parte. Ó, você vê que a massa ela já começa a pegar cara de massa, tá? E o restante da farinha. Ela é uma massa bem firme, bem encorpada. Isso também dá diferença se você usar a margarina em temperatura ambiente, dependendo da temperatura que tiver aí na sua região. Se tiver muito calor e a margarina tiver um pouco mais amolecida, ela não vai ficar com essa consistência, a massa ela fica um pouco mais líquida. Então precisa ter bastante atenção em relação à temperatura dos ingredientes. Por exemplo, a margarina, o ideal é que ela esteja gelada
E os ovos, o ideal é que eles estejam em temperatura ambiente. Aqui eu costumo guardar os meus ovos na geladeira, normalmente, e quando eu vou utilizar, eu tiro eles da geladeira uma meia horinha para eles estarem em temperatura ambiente, porque isso também interfere no rendimento da minha massa. O ovo gelado, a sua massa ela vai render bem menos volume do que quando o ovo está em temperatura ambiente, tá? Então aqui, ó, esse aqui é a textura da nossa massa. Essa quantidade que a gente fez, ela vai me render 2 formas de 15 centímetros. São essas duas aqui que eu vou usar agora, tá? Ou se você preferir fazer um bolo só, você vai colocar essa massa toda numa forma só de 20 centímetros, que é aquela um pouco maior, tá? Então, eu vou dividir aquela em 2. A minha forma, ela já tá untada com desmoldante caseiro. Esse desmoldante tem a receita aqui no canal eu já fiz, eu sempre uso ele. Vou deixar o link aqui nos cards e aqui na descrição também, logo abaixo dos ingredientes, para você ver. Então aqui, ó, eu só passo no fundo da minha forma, tá? Não passo nas laterais, só no fundo. Porque se eu untar as laterais da minha forma, o bolo, quando ele sai do forno, ele dá uma diminuída. E se ele colar nas laterais da forma, ele não vai acontecer isso, ele vai continuar do mesmo tamanho que eu assei. Ao contrário, se você quiser fazer um bolo nesse tipo de forma aqui, que são essas formas que tem esses detalhes. Aí, nesse caso aqui, o ideal é que você unte bastante, que é para ter certeza de que ele não vai grudar. Que essas formas que elas têm detalhes, geralmente a gente quer imprimir no bolo, né? Então, o ideal é, se for usar esse tipo de forma, não essa desse tamanho, porque essa é pequenininha, eu só tô mostrando para você o tipo de forma. Se você resolver fazer esse bolo nesse tipo de forma, o ideal é untar bem, para ter certeza de que ela não vai grudar, tá? Então aqui eu já untei as minhas 2 formas e como eu sei que vai ser o suficiente para eu encher essas 2 formas, o que você pode fazer é pegar essa massa, pesar ela e dividir ela em 2 partes, né? Você vai saber a metade e você vai colocar metade numa forma, metade na outra. Isso vai te facilitar aí na hora de você dividir, para você ter os bolos da mesma altura, com a mesma quantidade de massa. E agora aqui que eu já dividi, o que eu vou fazer é dar umas leves batidas para retirar qualquer bolha que tenha ficado por baixo. Então aqui o meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus. Antes de começar a separar os ingredientes, eu já liguei o meu forno, coloquei lá na temperatura normal que eu costumo utilizar. Aí, no caso, você tem que conhecer o seu forno. E vou colocar o meu bolo lá e ele vai assar por mais ou menos uns 30 minutos, esse tamanho de forma. Então, depois de assada, a nossa massa fica assim. Você pode ver que ela é uma massa bem fofinha. Ela saiu do forno, esfriou. E o certo não é cortar ela no mesmo dia. O certo é deixar ela descansando pelo menos umas 24 horas depois que a gente assa, para a gente poder cortar. Mas eu vou desenformar uma e vou cortar para você ver como é que ela é por dentro. Você pode ver que ela é uma massa bem fofinha. Ela é super úmida, é muito saborosa essa massa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como é que faz para cortar ela em camadas. Aqui eu vou cortar ela do meu jeito de olho mesmo, mas vou deixar aí nos cards. Eu gosto de fatiar a minha massa em 3 camadas. Eu já expliquei isso no vídeo porque
E esse aqui é o resultado final. Muita gente me pede essa receita, já bateu o recorde de pedidos, me mandam várias mensagens por direct, deixam aqui nos comentários. E eu quero agora que você faça essa massa aí e me conta aqui depois nos comentários o que você achou. Ela é a massa que eu uso para tudo, tanto para bolo de encomenda ou quando as minhas filhas me pedem um bolo formigueiro ou qualquer bolo que eu vou fazer, eu utilizo ela. Então eu espero que você tenha gostado. Eu me doei com muito carinho para fazer esse passo a passo aqui para você. E não adianta nada eu vir aqui falar e te passar a receita e você não colocar em prática. Então eu quero que você faça aí na sua casa um lanche da tarde especial para o seu filho ou para sua criança. E depois você volta aqui, me fala nos comentários como é que foi essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser uma das várias experiências que você vai viver aí na sua casa, que vão se tornar inesquecíveis. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse, deixa o seu like, compartilha com alguém, porque assim você vai me ajudar a espalhar essa mensagem. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!